3, 2, 1 e já estamos no ar com mais uma edição do Só Prosa Boa, o seu podcast. E hoje eu vou falar de um assunto importante, então eu quero que a senhora chama o marido, a esposa chama a família inteira, o esposo chama todo mundo para a sala, ou para o quarto, ou para pela área de lazer, onde você estiver assistindo esse podcast. Às vezes tem gente que está no avião, né, colocou o podcast no ar. Não importa onde você esteja, importa que você preste atenção, porque eu vou falar hoje com o médico Juliano Rocha. Ele é médico cardiologista. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigado, Guilherme, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, a gente conversar, sempre muito, muito bom, é um prazer mesmo. Primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o doutor Juliano? Bom, eu sou mineiro de nascimento, de Uberaba, mas eu sou goiano mesmo, que eu estou aqui desde de criança, minha família é toda daqui. Eu só nasci lá por um ocaso do destino, né? Meu pai saiu para fazer faculdade. Como eu estou no interior, né? Eu sempre falo, a gente tem que falar o nome dos pais, né? Meu pai é o Joaquim Cândido, é médico também, e minha mãe, a Ângela. E meu pai fazia faculdade, nasci em Minas e cresci aqui em Jataí. Decidi fazer a medicina e saí, fiquei 18, 19 anos fora. Achei que não voltaria mais, não porque eu não queria, né? Eu sempre gostei muito daqui, mas as situações, né, do destino vão levando a gente, eu precisei retornar. E gosto bastante daqui, adoro estar aqui novamente. Estou aqui desde o final de 2018, atendendo na Neurocor agora, junto dos meus colegas e amigos lá também. E, bom, resumidamente é isso. Então você já vem de uma família de médicos. Isso. Na verdade, meu pai está aqui desde... Ele formou em 83, o ano que eu nasci. Eu não sei nem como naquela época, assim, ele tinha já 2 filhos na faculdade de medicina e trabalhando e sustentando tudo, mas ele veio para cá... Pois é, humanamente impossível agora em 2026, entendeu? Na faculdade, eu pensando isso, né, hoje eu na faculdade, isso, como é que eu faria? Você escolheu por causa dele, medicina? Isso tem tem um peso, eu já pensei nisso bastante, mas tem um peso muito forte. Tá? Eu sempre gostei muito dessa área, né, durante os estudos, já tinha uma pegada ali, um gosto especial, mas eu vejo assim, o carinho que as pessoas têm com meu pai, né, o trabalho dele, a dedicação. Cuidou da minha avó. É. E engraçado que, pelo menos assim, nós vamos falar do doutor Juliano, mas assim, pelo que a gente vê do seu pai, não é só naquela especialidade, né? Ele cuida de tanta coisa, e ele acha tanta coisa no povo. É tão engraçado, não é? E ele gosta de conversar, ele entende. Estou trazendo aqui no podcast, acho que ia ser muito ele massa. Vai gostar muito. Ele conta muita história, ele é contador de causa, e ele quer saber tudo das pessoas, assim, até... Eu lembro de a gente conversando e eu ria, porque ele contando como é que é a anamnese, como é que é a conversa dele com o paciente. Ele quer saber, fulana, a senhora mora onde? Na fazenda. Para que lado que é? Saída para Mineiros. Quantos quilômetros? Quilômetro tal. Mas entra para a direita ou para a esquerda da rodovia? Para a esquerda. Anda quantos quilômetros de terra? Aí, isso só para ele chegar, para começar a conversar. Então ele vai detalhando tudo. Mas isso também, por exemplo, puxa, doutor, uma parte importante da medicina, que é a humanização, na minha visão, mas ela também ajuda em diagnósticos. Né? Esses detalhes, eles fazem a diferença, porque a gente, principalmente seu pai que atende muito idoso, eu acho que o senhor também atende muitos idosos, porque a cardiologia ela faz isso, eu acho que o senhor também deve usar isso para até identificar doenças associadas, não é isso? Perfeito. A anamnese, a conversa, na verdade, ela consegue direcionar e dar diagnósticos em muitos casos. Hoje em dia, a gente pratica uma medicina muito armada, né, em ferramentas, em exames, mas a conversa, se a gente tiver a possibilidade de desenvolver a conversa, a gente consegue chegar e desenvolver as hipóteses diagnósticas de forma muito acurada. Tem diagnóstico que a gente faz na conversa, nessa parte de onde ele mora, você já avalia a região, as doenças endêmicas ali naquela região, as possibilidades, o que você faz da vida, qual que é o trabalho, às vezes aí você já avalia a exposição que ele tem, eu trabalho com exposição a isso, com aquilo, fumaça, gases, então você já consegue mapear ali alguns riscos que ele corre. E dependendo dos sintomas, você já consegue saber o diagnóstico mesmo. O senhor também dá aula? Sim, eu sou professor da UFJ. Eu estou atualmente licenciado temporariamente, mas retornarei em breve, se Deus quiser. Gosto demais da aula e é uma forma de
de devolver um pouquinho também, né? Minha formação toda foi em universidade pública e a gente gosta muito desse contato mesmo também com o aluno. Doutor, o senhor tem muitos vídeos agora divulgados nas redes sociais. O senhor fala de uma forma muito descontraída, muito tranquila, sobre problemas sérios, né? Sim, na minha formação, eu tive uma formação muito tradicional, então a gente levava a medicina muito distante, né, um pouco do paciente, das pessoas. E hoje, com a rede social, a gente tem tentado desenvolver essa habilidade de comunicação, que você tem essa habilidade muito, muito melhor, mas a gente tenta desenvolver também para passar ali a ideia para a pessoa, porque hoje em dia a medicina é muito preventiva. E se a gente esperar a pessoa ficar doente para procurar a gente, é muito mais difícil depois tratá-lo. Então, a prevenção hoje é a ferramenta principal e a divulgação, na verdade, é o meio que a gente leva essa forma de prevenção. Dentro da minha formação, eu não falei, mas dentro da cardiologia eu sou especialista em arritmias. Ah, que legal. Arritmia cardíaca. Então, a gente acaba pegando um pouquinho mais nos vídeos, um pouquinho mais levando para a parte das arritmias mesmo, mas a gente tenta falar de tudo também. Mas, por exemplo, um paciente que ele tem arritmias, esse é um sinal grave ou um sinal inicial de algum outro tipo de problema? Ou ele começa com algum outro problema para depois ter arritmia? Como é que funciona isso? Já vamos entrar nesses pontos. A arritmia, na verdade, é um nome genérico para uma variedade de doenças possíveis. Então, tem mais de 200 tipos de arritmia diferentes. É uma área à parte. E sozinho a gente já consegue levar a vida inteira para estudar isso, né? E antes de vir para cá, eu morava em Ribeirão Preto. Minha formação foi na USP de Ribeirão Preto e a gente terminava e eu trabalhava só com arritmia pela demanda que tinha. Vindo para o interior, a gente acaba fazendo cardiologia geral também. Mas a arritmia ela pode ser uma doença primária, ou seja, a pessoa pode ter isso sem nenhum outro fator, não ser uma consequência de nada, ser algo genético, hereditário, né, ou uma doença ali primária, mas pode ser uma consequência. O estilo de vida da pessoa, sedentária, uma pessoa que tem doenças, hipertensão, diabetes, teve um infarto, aí ela pode desenvolver arritmias secundárias. Então, tem de tudo, tem para todo gosto. Tem arritmia benigna, tem arritmia maligna, fatal. Ah, tem isso? Tem a morte súbita, que é relacionada a arritmias. Caraca! Tem as mortes dos atletas, né, aquelas pessoas que a gente vê de vez em quando, né? Fulano na corrida, na maratona, teve um atleta que morreu. A arritmia é bater mais forte? E desculpa, eu não falei. A arritmia é uma isso alteração. Que eu queria saber, que eu tô curiosão. A arritmia é uma alteração do ritmo do coração. O coração ou rápido demais, ou devagar? Ou rápido, ou devagar, ou fora, ou sem a cadência, irregularmente. Uma bateria. Isso. Isso. Nosso batimento, se a gente colocar, a gente escutando ali o coração, a gente vê que ele tem uma cadência certinha, né? Uhum. Mas às vezes ele foge dessa cadência completamente e a gente, às vezes, dependendo do tipo de arritmia, fica realmente irregular e você não consegue prever como é que está o batimento. Às vezes acelera demais, dispara, fica lento, a pessoa desmaia ou a pessoa fica passando mal. Então, a arritmia é isso, saiu do ritmo comum. Ô, doutor, agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico, a medicina, imagino eu, que evoluiu muito nesse aspecto e o senhor hoje tem possibilidades de chegar num diagnóstico mais assertivo por conta, inclusive, dos equipamentos, dos aparelhos, de tudo isso, né? Isso. Hoje em dia a gente está evoluindo para uma medicina de precisão, né? Uma medicina que você consegue mapear até o DNA, a genética do paciente, com base, né, nos estudos e nas pesquisas. Então, a gente faz exames que a gente pode, inclusive, saber a mutação de determinado paciente que leva a determinada doença. Uma mutação, um exemplo, uma mutação do gene SCN5A que leva à síndrome de Brugada, que é uma doença que dá morte no sono, morte súbita dormindo. Então, chegou um paciente com você com história de morte súbita, jovem, tem algumas alterações específicas, você faz um mapeamento genético, você já consegue levantar esse dado. E cada vez mais tem sido individualizada a medicina, né? Você leva a medicina para cada pessoa de uma forma diferente, dependendo da pessoa, dependendo do que ela traz consigo de história, e não tem como a gente levar a medicina para todo mundo da mesma forma hoje em dia. Existem os protocolos que a gente tenta implantar em serviços de saúde, em hospitais, para poder tentar diminuir as variabilidades e erros
mas aquele que sabe sair do protocolo, a que é o momento, é o diferencial do médico bom, né? Quando precisa, ele tem que sair do protocolo. Pois é, e eu imagino que, por exemplo, até os próprios exames de imagens, eles também melhoram e ajudam nessa precisão de acompanhar fluxo, né? Isso. Eu, inclusive, fiz uma bateria de exames do coração, graças a Deus não tem nada. Perfeito, que bom. Mas às vezes tem gente que não tem a mesma sorte. E aí até o médico brigou comigo para me emagrecer logo, porque ele falou assim, cara, Deus gosta de você, que seu corpo você não tem nada e você precisa cuidar, que se uma hora tem, né? Então a gente Isso. vai... por exemplo, eu sei que a obesidade é um fator de risco para um monte de doenças, né? Isso, não. Você, então fazendo essa avaliação que você fez, Guilherme, e constatando que você não tem doença cardiovascular estabelecida, é o momento ideal para você melhorar os seus hábitos de vida. Toma, de novo. Não. Mas é verdade. Porque você ainda não teve consequências sérias relacionadas a isso. Porque depois que a gente tiver consequências, claro, a gente vai ser muito mais difícil retornar, voltar e tratar. Mas isso, na verdade, é um estímulo, né? É o momento ideal, isso é o momento Aquela certo. história de ter uma alimentação saudável, ela não é só para a questão da obesidade, é para múltiplas questões, não é isso? Muitas. Na verdade, hoje em dia, o alimento é a base para muitas e muitas doenças. O estilo de vida, hoje em dia existe a medicina do estilo de vida, né? A gente fala do estilo de vida o tempo todo. Atividade física, alimentação adequada, controle de peso é o pilar. São os 3 pilares da medicina de prevenção. A gente fazendo uma alimentação balanceada, individualizada, claro, né? Considerando as particularidades de cada pessoa. Fazendo o controle de atividade física aeróbica, musculação, em tempos determinados, a gente consegue prevenir a maioria das doenças. E é claro que a gente bate muito mais, a dificuldade muito maior, muito mais relevante com as pessoas é a disciplina mesmo. A gente não tem a disciplina para seguir certinho o estilo de vida adequado para poder prevenir. Então, falando assim, o senhor está me dizendo que prevenir é melhor que remediar? Prevenir é melhor que remediar. A sabedoria popular sempre acertando mesmo, né? Prevenir é melhor que remediar. Que hora que é a hora de eu fazer um check-up? Eu falo assim, eu preciso dar uma olhada aqui na minha saúde e vou procurar lá o meu amigo cardiologista, Dr. Juliano, para fazer uma avaliação. Que hora que é? Ou não tem hora, eu preciso fazer isso com uma certa frequência, a partir de uma idade, como é que funciona? Sim, se você tem na família, né, pessoas que têm determinadas doenças, às vezes a gente precisa antecipar para procurar o médico. Eu tenho pai, mãe, faleceu com infarto cedo, com 40, 45 anos, você precisa procurar já. A partir dos 40 anos, hoje em dia, é a maior taxa de morte a partir de 40 anos. A causa principal de infarto no mundo inteiro é infarto. Infarto e AVC, então doença cardiovascular. É muito cedo, né, doutor? Muito cedo, muito cedo. Então a gente tem que procurar. A partir dessa idade, a gente já tem que estar avaliando pelo menos uma vez ao ano, fazendo uma avaliação, um check-up. Mas, por exemplo, tem exames específicos. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas o check-up realmente não é um carimbo, né? A gente chega lá e faz todos os exames específicos. Vai depender da pessoa. É um jovem, é saudável, não tem comorbidade, a história familiar dele é pobre de doenças, o que é ótimo para ele. São exames mais básicos, né? Avaliação laboratorial, um eletrocardiograma que eu sempre prezo como rastreio. O eletrocardiograma, ele bem avaliado, ele dá diagnósticos para nós de forma impressionante. Sério? Isso. E é tão simples, né? E é simples. Você olha assim e fala, não, você... 10 segundos. Aquele papelzinho é 10 segundos. Só isso? Isso. E se você for no particular, é o quê? R$50, Caraca. 50 reais. Então, eu já fiz agora, não botei fé, não. Não, dependendo de quem, às vezes quem for avaliar, você não pode tirar muito. Não tá com nada, não. Mas risquinhos ali, eu acho que foi num desses, um bloqueio. Um bloqueio, Exatamente. arritmias, a gente vê, eu que mexo com arritmia, esse é o meu carro-chefe. Dever de casa, né? Dever de casa, o eletrocardiograma. Precisa fazer, né? Isso, e eu dou aula na faculdade, a gente vê assim que é onde emperra mesmo assim, o conhecimento na medicina hoje em dia está mais precário mesmo em relação ao eletrocardiograma. Está mais pobre, digamos assim. Né? Então, a partir desse momento que o senhor fala dessas questões de avaliação mesmo, de cuidado com a saúde, doutor, a gente está falando também de um maior, pelo menos eu imagino, de uma longevidade maior. Né? As pessoas, por exemplo, vão cuidar mais da saúde, elas vão viver mais. Vão viver mais. E aí... Você tem experiência de paciente assim, que deu uma melhorada e falou, opa, esse aqui está com o pé na cova, vem cá. Nossa, temos bastante. Às vezes a gente chega paciente para nós que a gente pensa, olha,
expectativa de vida é curta, pelas probabilidades. A medicina trabalha muito, medicina e principalmente a cardiologia trabalha muito com probabilidades e riscos. Claro que a medicina não é uma certeza. Então chega, a gente avalia todo o contexto, todas as doenças e fala, nossa, essa pessoa aqui, probabilidade de sobrevida em mais de um ano é muito pequena. Caraca, tem isso tão perto. É muito provável que ele não vá durar um ano, às vezes pelas estimativas. E aí você vai tratando aquela pessoa, ela vai fortalecendo. Né? Eu já peguei, por exemplo, uma senhora que chegou no consultório, primeira consulta na cadeira de roda. Mal conseguia levantar a cabeça, muita fraqueza. E a gente foi tratando. Na quarta, quinta consulta, ela voltou andando, né? E aí a gente já... Nossa, ela já tirou foto, a gente já fez um trabalho... Ela já animou muito, né? A parte mental, cognitiva dela já estava bem melhor. E sabe o que era o problema dela? O que era o problema? O hipotireoidismo grave, que estava... E deixou até na cadeira de rodas? Exatamente. A gente nem imagina, doutor. Isso. Ela estava muito grave, um hipotireoidismo, que a gente chama um TSH, que é o hormônio, estava nas alturas, e ela estava com uma vertigem, uma tontura imensa, não conseguia levantar da cama. A gente trata, faz diagnóstico da tireoide, né, um tratamento relativamente mais simples, e ela melhora tanto, né, melhora muito. Já tive paciente também com insuficiência cardíaca relacionada à tireoide, por exemplo. Então a gente precisa avaliar o contexto. E é por isso que na formação do médico, do cardiologista, existe um pré-requisito antes da cardiologia, que é a clínica médica. Quando a gente faz a faculdade de medicina, 6 anos de medicina, para você fazer a cardiologia, você precisa fazer 2 anos de clínica médica, de residência. E depois você faz mais 2 anos de residência em cardiologia. E aí depois, se você quiser outra área, como eu fiz a arritmia, você segue mais ainda um tempo. E existe, eu queria aproveitar até para falar, existe uma forma de pegar um atalho médico, que isso eu não recomendo, e é bom que os pacientes saibam, né? Que o médico ele pode fazer um estágio direto em cardiologia, não é uma residência, e aí ele pula a parte da clínica médica. Né? Isso, a meu ver, como professor e como médico também, deixa muito a desejar na formação do médico, do cardiologista, porque antes de ser cardiologista a gente é médico e você precisa entender do corpo todo um pouquinho para poder entender o funcionamento do coração. E quando a gente vê o médico que fez todo o caminho, a gente sabe, a gente fica mais seguro. E é claro que existem médicos que não fizeram o caminho, esse caminho que eu estou falando, e são muito bons, mas a probabilidade é menor. E é por isso que a gente trabalha também mesmo com probabilidade até nesse ponto. Eu queria saber de uma outra coisa, até falando aqui com o pessoal que está acompanhando a gente, e isso é polêmica agora, mas agora com o OAB da medicina. O que você achou disso? É verdade. Olha, eu achei que estava passando da hora. E, na verdade, até parece que é cômodo para... Eu já passei por essa fase, então eu não vou fazer, mas a gente está... A profissão da medicina está sendo toda difamada, a gente está perdendo muita credibilidade, o médico comum, de uma forma geral. A gente já está sendo mal visto pela sociedade e grande parte é pela formação médica hoje em dia, que está sendo muito precária, muito difícil, muito voltada para a parte financeira. Né? Então a gente vê os jovens se formando e está sem um preparo adequado, universitário, já sai para atender as pessoas mais graves, então vamos ao plantão de pronto-socorro, são as pessoas que realmente estão em urgências e emergências, eles se expõem... Tipo assim, não dá tempo da pessoa aprender, né? Não dá tempo de aprender, isso, ela está no momento que ela tem que responder rápido, ela tem que ter aquilo como um gatilho, já algo já automático ali na cabeça. E ela vai para um local mais difícil. E aí, se ele não tiver um preparo, que é muito comum hoje em dia, a gente vê os casos que a gente tem visto na mídia de forma comum. E acaba que isso acaba denegrindo a imagem do médico de forma geral. Então, aquele que tem uma boa formação ou que estuda e que sabe bem o que está fazendo, esse aí não precisa temer, né, essa prova da OAB. Aquele que vai ser prejudicado é aquele que realmente não está preparado ou que não tem um preparo mesmo psicológico para enfrentar uma área de estresse, uma prova, né, desse gabarito. E aí, nesse sentido, é extremamente necessário, muito bem-vindo para a proteção do paciente. E não é pela comodidade do médico, mas para a proteção do paciente. E aí é interessante a gente falar porque nós temos
médicos e é preciso a gente encarar esse assunto com muita responsabilidade. Isso. Eu lembro, por exemplo, quando houve aquele programa Mais Médicos, né, e teve o Revalida e precisaram passar por uma prova, a gente faz isso com médicos que vieram de fora, mas não faz com os de dentro. De fato. Né? Então, assim, claro que eu conheço muitos profissionais que são do programa Mais Médicos e são excelentes profissionais. Sim. E sim passaram por uma prova muito séria, rigorosa. E, então a gente está fazendo. É como se fosse isso, né? Faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, né? Isso. É tipo isso. Não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? E isso é muito importante porque, por exemplo, até resguarda a profissão do senhor. Porque um mau cardiologista, ele vai acontecer, infelizmente, de morte de paciente. No seu caso, por exemplo, fica, entre aspas, até uma queimação da profissão mesmo, né, doutor? Sim, não, a gente, hoje em dia, a medicina está sofrendo com isso. A gente vê o médico a gente hoje está invadindo muitas redes sociais, né? Mas hoje em dia, é uma forma de muita pessoa que não está preparada também chamar paciente. Isso, a formação é a base. E se fizer uma prova a prova não, ela não é tudo, ela não avalia 100%, mas ela é um caminho, é um funil ali também que já ajuda pelo menos a dar uma rastreada na formação, naquela formação que está ineficaz. E quando a gente fala dessa formação ineficaz, a gente está falando, gente, o doutor falou muito bem, a maioria dos médicos recém-formados, elas vão para o plantão, é pedreira. Você já trabalhou em plantão? Já, e eu também fiz esse caminho. Eu falo isso em sala de aula também. Quando eu formei, acabei de formar e fui pegar eu formei no UNB, em Brasília. Uhum. E aí eu fui morar em Uberaba. E peguei um plantão na cidade de Delta, que fica ali perto. Que é um plantão onde tem cana-de-açúcar, né? Tem muita gente, o trabalhador ali rural. Tipo acidente mesmo, né? E tem muita violência também. E aí eu cheguei no plantão, meu primeiro plantão da minha vida de médico. Coloquei a mochila no repouso médico e falei, vou lá pegar os casos. E de repente eu escuto o telefone tocar. E a enfermeira atende, né? Era uma cidadezinha muito pequena, a própria enfermeira que atendia, só ouvia ela gritando, o quê? Tá pegando fogo? Traz para cá, rápido, rápido. E aí ela já veio, doutor, tem uma senhorinha de 88 anos, ela sabia o nome, quem era, tudo, tá chegando aqui, jogaram querosene nela e colocaram fogo. Era o inquilino que não queria pagar, ela foi cobrar e pôs fogo nela. Nossa, isso te marcou, você lembra até hoje? Lembro até hoje. E ele disse que saiu no jornal o caso dela, pela tentativa pela crueldade que foi, né? E aí eu guardei, inclusive, o jornalzinho pessoal da minha primeira paciente, infelizmente, num caso muito trágico, mas é a minha primeira paciente da minha vida médica. E aí, nesse caso, ela chegou, 80% de superfície queimada. E eu penso assim, nossa, e aí tinha um médico anestesista que estava no hospital, me ajudou a passar o acesso central, a gente fazia analgesia, eu tive que passar fentanil, tratar com um analgésico muito potente, que ela estava muito grave, entubar, que ela tinha queimadura de via aérea. E aí levamos para a referência que era o Hospital Escola de Uberaba. Mas foi um caso assim, que me marcou, porque eu fico pensando, nossa, se não tivesse aquele colega ali me ajudando, e eu, né, será que eu conseguiria ajudar essa senhora? Depois de 5 dias ela faleceu, era um caso muito grave. Mas a gente fica, né, na consciência, a gente tem que fazer o nosso dever, independente se a alta chance de morte ou não. A gente não pode falhar nessa hora. Sei que eu pensei aqui que eu fui para fazenda lá no meu sogro, lá em Piranhas, e lá no fundo tem um lugar para tomar banho. Vou contar a história aqui para você. E aí estava lá tomando banho e tal, e de repente eu senti um fisgado na perna. Falei, uai, então machucou aqui. E começou a sair sangue. Muito sangue. E eu percebi que embaixo do pé eu cortei o dedão, num corte profundo, inclusive, porque é uma pedra. Parece uma pedra, não sei se o povo fala pedra-faca, não sei se é assim o nome. E eu cortei o pé. E aí, graças a Deus, lá no meu sogro tinha faixa, né? Enfaixou, apertou bem e falou, ó, eu acho que isso aqui nós temos que ir em Piranhas. E eu vazei para a cidade. Chegando lá, a enfermeira, gente, caso do SUS da enfermeira, isso aí não é nada não. A própria enfermeira. Clássico a enfermeira. Então abre aí. Quando ela abriu, começou a esguinchar sangue. Nossa. Eu falei assim, isso aí é grave. Já mudou. E vem de lá o médico do plantão, falou, ó, isso aqui é um pedaço que não dá, o ponto aqui não fica bom, mas eu preciso dar ponto. Então, a anestesia também não pega nesse lugar. E eu vou falar com você, a pele vai rasgar.
O médico era cardiologista, bicho. Era cardiologista. E estava no plantão. Né? E Olha tipo só. assim, você pega. Eu contei isso que eu lembrei, mas você, por exemplo, quando o médico cai no plantão, ele pega de tudo, né, doutor? De tudo. E aí nessa época aí eu ainda não tinha feito cardiologia, tinha recém-formado da faculdade, não tinha ido para especialização, para residência. Então, de fato, era. É de tudo. E tem cada história de plantão que é interessante. Se a gente ficar aqui conversando sobre as histórias de plantão, a gente vai. Você vai lembrar um monte. É muito engraçado. Mas a gente, depois de muitos anos, agora já em Jataí, eu estava em 2019, eu viajando ali para uma cidade quilombola ali para fazer uns atendimentos, encontrei um jovem médico recém-formado e ele conversando, ele falou assim, eu sou de Delta, tá? Eu falei, nossa, meu primeiro paciente foi de lá. E eu contei para ele falou, foi a fulana de tal, até hoje eu sei, era amiga da minha mãe e tal, morava de frente da minha casa. Aí ele me mandou, eu tinha perdido o jornalzinho que eu falei, ele me mandou também a foto da reportagem que saiu na época, na internet. Eu falo, olha, como o mundo é pequeno, né? A gente sempre usa essa frase. Doutor, eu queria pedir licença para agradecer o nosso time de patrocinadores aqui do Só Prosa Boa. Eu quero agradecer a doutora Vanessa Moura, ela é biomédica, esteta, ela cuida de um assunto importante. Então, eu vou até mandar um abraço à minha amiga Vanessa Moura, biomédica esteta. Ela cuida da estética facial, corporal, a pessoa fica mais bonita, mais jovem. Na hora que eu emagrecer meus quilinhos, Vanessa, você me prepara aí que eu vou mudar tudo, até o nariz. Brincadeira, mas ela também faz harmonização íntima masculina. É um assunto que tem crescido, né? Um ponto importante aí que muita gente tem que está com a autoestima baixa e precisa melhorar nesse aspecto. Ela tem esse cuidado, esse zelo, profissionalismo de fazer essa harmonização com a maior segurança. Ela tem técnicas, inclusive, específicas para esse procedimento e tem dado muito certo. Então, um beijo para a Vanessa, obrigado pelo carinho e pelo patrocínio aqui. A Inovados é energia e sustentabilidade. A Inovados é a empresa que vai cuidar do seu projeto de... Gente, a luz lá em casa veio tão cara que eu vou ter que ligar para o Lélio e para o povo da Inovados para ver se gera energia com sustentabilidade lá em casa. Porque... e aí, depois que você coloca, e aí o senhor também tem os investimentos, depois que a gente coloca a energia solar no comércio, na casa, valoriza 10%, viu? Já valorização imediata do imóvel. E aí, Inovados colocou lá em casa também. Então pronto, está resolvido. Pronto, e o Lélio é um excelente profissional, né, cuidadoso. Então, ele é um cara excepcional. Se você não conhece, siga Inovatos com 2 N's. Inovatos Engie, de engenharia, gerando energia sustentável e aumentando a eficácia e economia da sua propriedade. O pessoal da fazenda também pode colocar. E agora o povo agora está colocando aquele negócio que off-grid, né? Porque tem muito lugar que acaba a energia e você já tem estocado ali que vai embora. Isso é muito legal. Então, obrigado, Lélio, obrigado pelo patrocínio. Eu quero agradecer a melhor pizzaria da cidade, é o Coliseu Pizzaria. Já foi lá, doutor? Já fui, excelente, excelente. Eu gosto demais. Sabe o que eu gosto? Eu tenho menino pequeno. Também. Agora com o manjar nem gosta mais. Mas é a pizza com a borda de chocolate. Nossa, que é uma delícia. Senhora. Você já comeu? Muito. Lá em casa faz sucesso demais. Não, e outra coisa, você já resolve 2 problemas. É que as crianças querem pizza doce. Verdade. Você não coloca muito doce para dentro de casa, por causa da pizza. Sim. Só na borda. E o chocolate. Gente, a pizza inteira do Coliseu é de qualidade extrema. É uma qualidade incrível. Coliseu Pizzaria e Choperia, de terça a domingo, das 5 até a meia-noite, na Marechal Rondon, 218, no Conjunto Rio Claro. Um abraço para toda a equipe do Coliseu Pizzaria. Eu quero também mandar um abraço especial para os nossos parceiros. Tem um parceiro aqui que o pessoal... Doutor, você pode alcançar essa bolsa atrás, por gentileza? É a Pé de Meia. O que a Pé de Meia faz, criatura? Ela coloca você muito mais bonita e mais bonita com moda íntima. Pessoal, são 2 lojas para melhor te atender. A Pé de Meia tem o melhor atendimento, tem conforto e bom gosto. Então, se você... quer conhecer uma loja assim, conheça a Pé de Meia. A Pé de Meia fica em frente ao supermercado Jataí ou no Jataí Shopping. Inclusive, a Fernandinha falava que não dá pra gente ficar bem bonito vestido por fora e por dentro, não. Então, você que quer cueca, calcinha, sutiã, lingerie, meias, procure a Pé de Meia. Um beijo, Fernandinha. Loja boa, né? Excelente.
Eu ainda não tive o prazer de comprar lá, mas minha esposa está sempre lá. Cliente de carteirinha. Agora, viajar, doutor, é com o povo bom da Ama Viagens, viu? É um atendimento incrível que a Amanda e o Gilmar têm. Eles têm os melhores destinos e o melhor de tudo, eles têm, inclusive, prêmios, Top Vendas Orienter e Top Seller Maldivas. Eles são especialistas de levar o pessoal para Maldivas, viu? Então, e claro, tem inclusive os pacotes aqui dentro do país, mas eles são especialistas, eles fazem essa consultoria, acompanham você, e o melhor de tudo é o pós-venda deles. Tem gente que vende e nunca mais quer saber de você. Eles te acompanham até o retorno, isso é muito bom. Deu um problema com o voo, eles resolvem. É muito bem feito o trabalho deles, é o Ama Viagens de amor mesmo, ama. E eles... O que é que eles mandaram aqui para mim, gente? Ah, a promoção do Black Friday até aqui, até hoje. Deixa eu participar do grupo aqui das promoções. Incrível o trabalho do pessoal, do Gilmar e da Amanda, da Ama Viagens. Obrigado pelo patrocínio e pela parceria. Tem que mandar abraço para quem mais? Aqui, ó, regularização ambiental. Esse assunto é bom. Pedro é meu amigo, está aqui entrando com a gente também agora de patrocínio, porque ele cuida de um assunto importantíssimo que é a legalização de... E esse assunto, gente, dá dor de cabeça, viu? Ainda mais se você não manja do assunto, é o Pedro Lima. Ele cuida da declaração anual do imóvel, do seu imóvel rural, vai regularizar aquela área, por exemplo, que precisa ser regularizada. O Instagram é Pedro Lima, da Ambiental Agro. Ele vai fazer o licenciamento, ele vai resolver se tem problema de multa. Então, tudo isso você vai encontrar lá com o Pedro, engenheiro ambiental, Pedro Lima, nosso parceiro aqui no Só Prosa Boa. Você que está nos assistindo, tem propriedade rural, precisa regularizar alguma área, fale com o Pedro. Falei tudo? Não falei. Hotel, gente, como é que não falou Hotel Termas? Lá é bom, né? Lá demais, você conhece, né? Demais, lá você é cliente, né? Gosto demais lá. O Hotel Termas já está aí. Olha, eu gostei da frase que vocês colocaram. Oásis do Cerrado. Seu lugar de paz é no Hotel Termas Bom Sucesso. Você pode levar a família toda para se divertir nas águas quentes. Pode fazer sua reserva. É 3632-3600. 3632-3600, o telefone para você fazer sua reserva e aproveitar. Inclusive, doutor, por exemplo, o senhor vai receber um fornecedor, um amigo médico, vem de fora, e às vezes quer só passar aqui em Jataí, tomar café da manhã no hotel, tem jeito. Ou não precisa estar hospedado. Então, almoçar ou jantar, eles têm lá as opções para você almoçar ou jantar lá no Hotel Termas. Muito bom mesmo. Bom, então, um abraço ao seu César e a toda a equipe lá, do seu Antônio César e a toda a equipe lá do Hotel Termas Bom Sucesso. Quero mandar aqui também um abraço todo especial para o meu amigo que está acompanhando a gente aí, é parceiro nosso também, está aqui, ó. Deixa eu achar um homem aqui, ó. Agora vai. Mandar um abraço para meu amigo Maicon Tombini, que está acompanhando a gente, é nosso parceiro aqui também. Maicon é um amigo de longa data, antigo. Ele não está velho não, mas é amizade antiga. Maicon, obrigado a toda o grupo Tombini, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade. Maicon Tombini, meu amigo, gente boa. Eu não posso falar seu apelido, né, Maicon? Mas é meu amigo, tá acompanhando sempre a gente aqui nos nossos podcasts. Obrigado pela força, pelo patrocínio, pela amizade sempre. Um abraço aí, Maicon Tombini. Tem um patrocinador novo aqui, o Adriano, que eu não consigo lembrar quem que era. Eu tenho medo de ficar assim, cara. Quem que era, gente? Ah, meu Deus, é mesmo. Nossa Senhora da Aparecida, esse é um. Clínica União. Gente, odontologia. Vamos limpar os dentes? Porque a Clínica União, ela faz a limpeza, mas faz tudo, viu? Inclusive é especialista em implante dentário, transformando sonhos em sorrisos. Você pode agendar o horário e tá vindo aí a Clínica União 2. A União é aquela que fica em cima da Paddock. Grandona, e a doutora Bruna e toda a equipe estão prontos para te atender. Um grande abraço a toda a equipe da Clínica União, a melhor clínica odontológica de Jataí. Obrigado pelo carinho, pela paciência e pela audiência sempre. Eu acho que eu falei todos. Se não falei, peço mil desculpas. Obrigado pelo patrocínio mesmo assim. Para a gente botar o Só Prosa Boa no ar. Onde que o senhor atende? Como é que faz para falar com o doutor Juliano? Pode falar? Não sei nem se pode. Pode. Eu atendo na Neurocor. Neurocor fica ali próximo do Hospital Padre Tiago, né? Naquela rua. Para cima do museu? Para cima do museu, entre o museu e o Padre Tiago, exatamente ali. Só ligar lá, a gente está à disposição, tá, para fazer os atendimentos. Lá também na Neurocor tem os exames, né? Tem ecocardiograma, tem Holter, tem mapa, tem eletro, eco com estresse, eco sem estresse,
Então tem, Vai passar raiva no povo? pode Fazer o elétrico? sonografia, pode também tentar Com estresse ou sem já estresse? fazer o estresse na pessoa. Nossa senhora. Eu vou contratar para fazer o estresse lá que eu vou. Muita gente já chega estressado, né? Já chega. Ai, ai. O estresse é uma forma de a gente testar o coração mesmo. E hoje em dia é um fator de risco para o coração. Doutor, agora vamos falar assim, quais são os principais fatores, principais doenças e principais fatores de risco? Certo. O fator de risco principal, a gente conhece, teve um estudo, a gente não sabia muito bem na história o que prejudicava tanto a saúde, até pegaram um estudo em uma cidade chamada Framingham, uma cidade que pegaram todas as pessoas que moravam lá e colocaram no estudo. Começaram a acompanhar essas pessoas para ver o que prejudicava o coração, o que prejudicava a saúde. E aí acharam uma série de fatores de risco, né? São os clássicos conhecidos: hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, a obesidade, o sedentarismo, e aí o tabagismo, né, também entra. A gente quase não fala do tabagismo mais, né? Isso, do jeito que a gente falava e combatia, né? Percebeu isso? É verdade, deu uma diminuída, embora seja dos maiores vilões aí que existem, porque ele não afeta só o coração, né? Faz um prejuízo imenso a vários outros órgãos também. E aí, recentemente, teve outro estudo chamado Interheart, que também colocou, por exemplo, o estresse e a depressão como um fator de risco também. Que quase todos nós temos, né? Ou uma ansiedade, ou estresse, ou depressão, isso também entra. Mas ela vira fator de risco ou ela depois da doença cardíaca que ela vem? Não, ela vem? antes, se a pessoa não tem doença cardíaca e já tem o estresse ou depressão, ela tem o maior risco de infartar, por exemplo, ou de ter um AVC nos próximos anos, né? Nos anos futuros. Porque isso muda, né? Libera uma série de substâncias no corpo que gera ali um aumento da frequência cardíaca, gera um aumento, uma alteração da pressão, uma inflamação, né? Um estado de alerta que gera esses riscos para o coração. Tá? E falando dessas, a gente falava ali antes do check-up, gente, é importante muito você ficar também atento aos sinais, né? O senhor falava da idade, mas se tem um sinal, o que é um sinal de um problema de coração, doutor? Sinal, o sintoma é aquele que a própria pessoa refere e sente. O sinal é aquele que eu consigo ver, mas o sinal, por exemplo, um sinal importante, né? Sinal e sintoma, vamos falar das duas coisas que são importantes. É uma dor no peito. Dor no peito pode ser o principal, né? Um clássico, sinal, por exemplo? Clássico. Você chega com dor no peito, e a dor no peito ela tem várias características que podem dizer se ela é do coração ou não. A dor do peito que não é do coração. A dor do peito é aquela que você aperta aqui no tórax, no osso, aqui na frente, e já sente ela. Você mexe o braço e sente. Porque essa é uma osteomuscular. A dor no peito é aquela que vem em aperto, que piora quando você faz um esforço, né? Ou que vem com outros sintomas associados. Você sente um suador frio, mal-estar, falta de ar. Tudo isso é um sintoma muito importante. Palpitação é outro. Desmaio, né? A síncope é um fator de risco. Pode ser problema de coração, desmaio? E, na verdade, o desmaio, se for problema do coração, são os que têm piores desfechos, né? Que são causas graves. Uma arritmia, por exemplo, pode provocar um desmaio porque você pode ter períodos sem batimento cardíaco. Você entra em assistolia. Doutor, mas tem uns trem que confunde. Por exemplo, minha mãe passou mal e era um quadro de anemia muito grave, né? Era anemia digestiva. Até hoje virou de cabeça para baixo para saber o que foi, não descobriu. Mas assim, parecia ser um AVC. Parecia ser um AVC. Cara, muito parecido. Eu estava achando que era. Entendi. Na verdade, a medicina é muito... Quanto mais você estuda, mais a gente sabe que falta ainda conhecimento a ser desenvolvido. Mas a anemia, por exemplo, se você tiver uma anemia muito grave, você pode gerar um fluxo cerebral mais baixo, né? Porque o sangue leva a energia, né? Leva o oxigênio para as células trabalharem. Então, se você tiver uma anemia muito grande, a anemia é a que vai levar a energia para as células, você vai ter deficiência no cérebro também. E, às vezes vai ter um problema tão grande que vai simular, vai parecer às vezes um AVC, uma pessoa vai ficar letárgica, rebaixada, não vai responder direito, vai ficar confusa, né, que são casos mais graves mesmo. Mas o desmaio do coração em si é por falta de sangue no cérebro. Alguma coisa aconteceu, né, por exemplo, o coração ele parou de bater um tempo e faltou sangue no cérebro. Aí a pessoa desmaia. Eu tava pensando aqui,
em relação a inúmeras doenças que a gente vai acompanhando as evoluções. E aí só falava de alimentação saudável, mas a gente não falou de uma coisa importante, que é o exercício físico, né? O exercício a físico. caminhada, uma simples caminhada já ajuda, né, doutor? Demais, demais. Hoje em dia a gente sabe que a caminhada é boa para a mente, é boa para o corpo, é boa para o coração. Se você fizer 150 minutos de atividade física durante a semana, você já está tendo uma proteção ao seu corpo de forma muito intensa. Ou se for uma atividade física muito vigorosa, muito intensa, 120 minutos, por exemplo, já ajuda muito também. Isso distribuído da forma que você conseguir. Consigo fazer meia hora de segunda a sexta, está valendo. Claro que se fizer mais é melhor, se fizer da forma correta, né? Tem que fazer também a musculação, fazer atividade aeróbica, não fazer só não fazer só outro. É bom treinar as duas, combinar. E é excelente, né? A atividade física melhora tanto a mente da gente, imagina. Até para os idosos é recomendado? Até para os idosos, na verdade. Para todo mundo. Para todo mundo. É igual receita. Hoje, eu falo de vez em quando eu falo para os pacientes. O paciente ele chega a infartar, depois que ele infartou, a família toda fala: não deixa ele fazer mais nada, ele tem que ficar quieto, ele não pode pegar peso, ele tem que ficar parado. Mas o objetivo do tratamento é deixar ele o mais ativo possível. E a gente sabe que quanto mais a gente consegue fazer ele ter uma vida ativa, melhor é o desfecho, maior é o tempo de vida, melhores os sintomas, melhora os sintomas que ele tem. Então não é porque ele infartou que ele vai ficar agora fadado a ficar na poltrona assistindo televisão o tempo todo. Não, vamos pôr ele para mexer, para trabalhar, para fazer o que ele conseguir. E para não ter outro infarto, né? Para não ter outro infarto. Tem diferença do infarto e do AVC? Tem. São mecanismos muito parecidos, mas são em locais diferentes. O principal mecanismo, existem exceções, claro, a tudo isso, mas o comum é aquela plaquinha de gordura que está lá, e está ou na artéria do coração ou na artéria do cérebro, do sistema nervoso central. Quando ela se rompe, forma um coágulo ali dentro, naquele vaso, e entope. Se entupir no vaso do coração é um infarto, se entupir no vaso do cérebro é um AVC. Então, o mecanismo em si é muito parecido. Tem também o infarto pulmonar, por exemplo, que também é um mecanismo. Tem um coágulo que entupiu a circulação no pulmão, parou de receber sangue ali. Então, tudo ali tudo é infarto. Infarto cerebral, infarto pulmonar, infarto cardíaco, né? Infarto do miocárdio. Então, o mecanismo em si, base, é muito semelhante. Por isso que quando você acha que um paciente tem AVC, geralmente você já vê. Os pacientes têm maior chance também de doença cardiovascular. Se ele tem uma placa de gordura na carótida, nesse vasinho do pescoço, ele pode ter placa de gordura na artéria do coração, ele pode ter placa de gordura no cérebro. E outros lugares. Agora, o serviço de hemodinâmica falta em Jataí, né? Falta. Nossa, é o calcanhar de Aquiles da cardiologia aqui em Jataí. Que a gente gostaria, na verdade, meu sonho é a gente ter um serviço de cardiologia aqui, de hemodinâmica aqui em Jataí. A gente tem o paciente, quando ele infarta, quando ele está na fase aguda do infarto, ele está infartando, ele tem um prazo para você salvar o coração dele, o músculo do coração. Por quê? Porque entupiu, deixou de chegar sangue em determinada área do coração. Se você demorar a reverter esse quadro, aquela área do coração vai morrer. Vai morrer e não tem mais volta. Vai virar uma cicatriz aquilo ali. Se for uma área muito grande, ele entra em insuficiência cardíaca ou ele morre ali mesmo. Se você consegue fazer isso dentro de 12 horas, o paciente começou a ter dor no peito. Aí você começa a contar, dispara o relógio. Você tem até 12 horas... É uma corrida a favor da vida. A favor da vida. Se você conseguir na primeira hora, seria o ideal. Tanto que você tem, assim, nos melhores serviços do mundo, quando o paciente chega com dor no peito, você já tem que estar com um eletrocardiograma feito na mão em 10 minutos. Para você saber, é um infarto, não é infarto, tem tipo de infarto que você só descobre pelo eletro, já descobre pelo eletro. Então você já consegue triar. Tem outros infartos que você precisa de um exame de sangue também, demora um pouquinho mais. Mas quando você chega com esse infarto que você vê pelo eletro, você tem 12 horas para desentupir, né? O serviço de hemodinâmica faz o quê? Ele vai colocar um catéter bem na artéria do paciente, levar até o coração, levar até essa artéria que está obstruída e vai abrir essa artéria e colocar um stent ali, uma mola que vai deixar o fluxo, vai restabelecer o fluxo de sangue naquele local. Diminui, por exemplo, o risco de paralisia, seria isso também? Ou não? Não, de paralisia não, de morte daquela área que tinha ficado entupida, né? Quando você entope, aquela área toda que ficava depois, que recebia o sangue, não recebe mais. A gente fala, é muito comum a gente falar que a pessoa teve um infarto
Ou é o AVC que paralisa? É o AVC. O AVC que paralisa. O AVC que aí no cérebro paralisa. Aí não tem nada, não tem jeito de... Tem as terapias, né? Fisioterapias. Tem isso. Você também tem como fazer a terapia para tentar desentupir, mas aí é com medicação. Você faz um trombolítico. Tem também os métodos invasivos que a hemodinâmica pode usar também, que a radiologia intervencionista faz, a neurointervenção faz. Você coloca o catéter também na circulação do cérebro e tenta desentupir. Mas o comum é você fazer o que a gente chama de trombólise. O paciente teve um AVC agora, você tem um prazo que é mais curto ainda, 4 horas e meia, você vai fazer a medicação que vai afinar o sangue e tentar dissolver o coágulo que está entupindo a circulação do cérebro. E aí tentar restabelecer o fluxo para aquela área que estava danificada e aí fazer ela voltar a funcionar e você melhora aquele déficit que você estava tendo, aquela paralisia, você reverte se for muito rápido, mas se demorar muito vai ficar aquele dano permanente. E aí, dependendo da área. É uma máquina mesmo o corpo, né? É uma máquina. E a gente tem que correr contra o tempo quando é esses casos. E por isso a hemodinâmica hoje seria tão importante aqui. Hoje em dia eu tenho plena e absoluta certeza que muita gente morre hoje em dia aqui em Jataí de infarto por falta de hemodinâmica. Porque se ele chega aqui com esse infarto, até ele chegar num serviço de hemodinâmica e colocar o stent... A não ser que a pessoa tenha muito dinheiro de contratar um UTI aérea e ir embora. Isso, mais próximo. Assim, estou sendo bem realista. Bem realista. E até essa pessoa em Rio Verde tem, só que ela não atende pelo SUS, né? Mas tem sim, então quem tem dinheiro de fato e tem condição, às vezes a pessoa também está tão ruim que ela não tem condição de transporte. Tem isso também, né? Eu vi um caso semelhante, assim, parecido. Isso. A família queria muita transferência, a gente conseguiu, mas o hospital falou, eu não posso deixar transferir esse paciente porque está muito grave. Isso, o próprio fato de transferir aumenta o risco de morte. Só a transferência, né, os estudos. Porque, né, você tirou um paciente grave de um hospital e está levando ele, né, fora do ambiente planejado, tudo é mais improvisado, né, por mais que seja estudado. Mas já aumenta o risco de morte. Então, e entubar? Entubar em quase todos os casos. Não, aí depende da gravidade. Se o paciente começa a entrar em falência respiratória, a gente entuba. Né? Ou o rebaixamento de nível de consciência que a gente fala, o paciente começa a entrar em coma. Se você deixar, às vezes ele para de respirar também. Você tem que respirar por ele, né? Tem que estudar muito mesmo, né, doutor? Tá vendo? Por isso que tem que fazer a OAB da medicina. Isso, exatamente. Você tem que ter um preparo grande, porque senão você não, é um leigo num trem desse, por exemplo, eu misturando aqui, que não fiz nada de medicina misturando AVC com infarto, né? E é comum isso, né? Comum, na verdade. E eu achava que era a mesma coisa, te juro por Deus. Nunca pesquisei. Mas a base é a mesma. Você errou, mas errou... Não errou. Perto da margem de erro. Foi dentro assim, da margem dentro de um racional, pelo menos assim, foi melhor. Mas é muito bom receber o senhor aqui, quero agradecer a participação, desejar muito sucesso nessa sua jornada como médico cardiologista em Jataí. Nós precisamos mesmo dos profissionais. Eu lembro que teve uma época que nós tínhamos 1 ou 2 aqui em Jataí só. Você lembra dessa escassez? Não sei se você estava por aqui, mas hoje a gente tem, estamos servidos de bons profissionais. O senhor é um excelente profissional, conheço o trabalho do senhor. E se você precisar de um cardiologista, criatura, não tenha medo, não espere. Fale com o Dr. Juliano, o pessoal da Neurocor, que você vai ser muito bem atendido. Guilherme, eu agradeço demais. Você quer deixar um recado? Né? Abraça a família, né? Fica à vontade. Eu converso demais. Não, desculpa, eu agradeço ao convite, agradeço a possibilidade de estar aqui, de estar falando aqui. Tem muita coisa, se a gente for falar, realmente tem muita coisa para dizer, para falar. Né? E eu não sou tão bom com a oratória. Que é isso? Posso ter não é bom, eu sou horrível. Falhado. Mas eu agradeço demais e realmente nós estamos à disposição na Neurocor, para o que for necessário, para o que for preciso. Mas assim, só para deixar um recado final, prevenção, pessoal, vamos prevenir a doença, vamos prevenir com atividade física, com controle alimentar, né? E a gente vai conseguir reduzir já os nossos problemas em grande parte. E um abraço para a família, né? E um abraço para a família, todo mundo que está assistindo, todo mundo que está acompanhando, todo mundo que torce, que gosta, né? Tem um amparo e, né, tirando o professor, meu professor particular que eu tenho, que é o Dr. Joaquim Cândido, meu pai, né? Toda a família também me apoia muito e está sempre comigo. Eu agradeço muito.
Um abraço. Um abraço. Gente, essa semana tá recheada de episódios do Só Prosa Boa. Se eu fosse você, se inscrevia no canal, compartilhava e pega a pipoca e vem assistir os nossos episódios. Beijo no seu coração, até mais.